Olá, boa noite. Está começando mais um programa Mais Saúde, aqui pela TV Campos de Minas. Nosso convidado de hoje é o Dr. Rafael Campelo. Boa noite, Dr. Rafael, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Chara. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. O Dr. Rafael é ortopedista e nós vamos começar o programa falando sobre um índice que só vem aumentando, né, Dr. Rafael? Cada vez mais, Chara. Isso hoje a gente pode considerar como uma epidemia. Nós vamos falar sobre os traumas que as pessoas sofrem por acidentes com as motocicletas. Dr. Rafael, quais são os traumas sofridos por motocicletas? Então, Chara, para a gente começar um pouquinho, vou só falar um pouco dessa incidência, dessa epidemia, que hoje a gente pode considerar que são dados assim de guerra, comparados a dados de guerra, né? Geralmente esses traumas, eles são traumas de alta energia, né? Geralmente traumas que deixam sequela, na sua grande maioria, né? Hoje a gente vê uma incidência imensa desses acidentes de moto. Então, cada vez mais no Brasil, em São João do Rei, vem crescendo esse índice, né, justamente devido ao aumento do número de motocicletas, imprudência não só dos motoqueiros, também dos outros motoristas, de carro, ônibus, moto. Então isso a gente pode considerar como uma epidemia hoje, são traumas sempre de alta energia que 90% deixam sequelas. E quais são os principais, doutor Rafael? Então, a gente estava comentando que a gente hoje, baseado no que a gente vê muito aqui no pronto-socorro da nossa cidade, do Hospital Nossa Senhora das Mercês, que é onde é drenado a maioria dos traumas hoje, de todos os acidentes aqui da cidade, a gente considera como traumas de membro superior e inferior, né? Geralmente membro superior porque às vezes é como uma defesa, né? A moto, geralmente, o paciente, o motociclista não tem uma defesa, a sua própria defesa é o seu corpo, o seu para-choque. Então, a maioria das vezes são fraturas de alta energia, com uma comunição, ou seja, com uma explosão óssea muito grande, fraturas expostas, membros inferiores, né? E muitas vezes também já chegam amputações traumáticas, né? Pacientes com amputações traumáticas que não tem muito o que se fazer hoje em dia. Então, quando o acidente não é fatal, as sequelas são grandes, doutor Rafael? Muito grande, Chara, né? Tem dados hoje do Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Fez um estudo ano passado, né? Para estudar essa epidemia que hoje em dia atordoa tanto a população. Então são sequelas hoje, a gente considerar, né, geralmente 60% dos pacientes que sofrem um acidente de moto ficam com sequela, né, seja ela definitiva ou temporária. Né, então são sequelas geralmente que não afligem só, como a gente estava conversando, não afligem só o fisiológico, o físico do paciente, mas também o social. São pacientes que eles deixam de trabalhar, né, tem família para sustentar, então isso influencia todo num custo, todo para a família, um custo emocional e um custo físico também. E quanto que custa um acidentado para o SUS, doutor Rafael? Então, isso também é um dado alarmante que parece brincadeira a gente falando, muita gente nem acredita. Isso são dados, né, baseados em estudos feitos pelo Detran, pelo Corpo de Bombeiros do Brasil todo. Né, a gente pegar por estatística, geralmente um paciente hoje, em média, um paciente hoje de um acidente de moto, que fica internado, vamos supor, 15 dias no hospital, né, precisou de UTI, antibiótico, tratamento cirúrgico, no mínimo 2 cirurgias. Né, esse paciente geralmente custa para o SUS em torno de R$35 mil. A cada, né, 15 dias? A cada 15 dias. Isso é uma média. Lógico que a gente não tem isso como um dado, né, preciso. Esse paciente, ele se estender, geralmente um paciente desse com sequelado, ele não retorna à sua atividade, na grande maioria, antes de 6 meses de tratamento. E nesses 6 meses a gente poderia considerar como um gasto em torno de 600 a 500 mil reais para o SUS. Né? No período de 6 meses? No período de 6 meses. E se a gente for considerar ele até com aposentadoria, com apoio psicológico, com todo o apoio que precisa para a família, esse valor pode chegar até 900 mil reais para um paciente. Então, o custo é enorme. É um custo muito grande. E isso, quem sofre são até os motociclistas, porque isso é aumentado no valor do DPVAT, né, o valor dos impostos. Isso sempre vai a tendência a aumentar. O ano passado, o DPVAT, né, o seguro obrigatório das motos, teve uma arrecadação de em torno de 3 bilhões. Para você ter ideia, esses 3 bilhões, eles não conseguiram, né, suprir todos os gastos que tiveram com acidentados. Por isso, teve um aumento nesse DPVAT, com 3 bilhões não conseguiram suprir os acidentados. Na nossa cidade, doutor Rafael, nós estávamos falando sobre os traumas ocorridos por acidentes de moto. Como que é feito o primeiro procedimento quando o acidentado chega no hospital? Então, Chara, geralmente esse paciente, na grande maioria das vezes, ele é atendido pelo SAMU ou pelo Corpo de Bombeiros. Né? Ali é prestado um primeiro atendimento, né? Um primeiro atendimento, as imobilizações, né? A salvação da vida ali é priorizada. Né? Então, esse paciente posteriormente é encaminhado ao serviço de saúde, ao Hospital Nossa Senhora das Mercês, quando é um trauma grave. Né? E varia muito, né, de tratamento. Como a gente falou já que esses traumas de motocicleta são traumas de alta energia,
né? Na sua grande maioria das vezes são traumas grandes, são fraturas expostas, né? Então esse paciente ele é submetido, geralmente é levado diretamente ao bloco cirúrgico, é estabilizado clinicamente primeiramente, né? Primeiro a gente priva a vida do paciente para depois privar a salvação do membro, né? Então, independente se for membro superior, membro inferior, essa fratura ela é lavada, né? Se tiver uma abertura muito grande, uma exposição óssea, ela é lavada com soro fisiológico, é entrado com esquema de antibiótico terapia, que a principal complicação dessas fraturas é a infecção. Né? Então é o que a gente sempre teme, o cirurgião, o ortopedista sempre teme, é a infecção, a famosa osteomielite, né? A parte óssea infeccionada. Então é feita uma estabilização provisória, geralmente que é o fixador externo, alguns de vocês já devem ter visto aqueles ferrinhos que ficam para fora na perna. Né? E depois de um tempo, depois de uma cicatrização, de uma estabilização da fratura, é feita uma cirurgia definitiva, né? Na qual o paciente depois tende a ter uma recuperação funcional. A pessoa quando fica com esses ferrinhos, né, doutor Leonardo, eu já vi... Doutor Rafael, desculpa, eu já vi muito pessoas com, né, muleta e isso na ferida realmente fica exposto, aquilo fica aberto. Quanto tempo que a pessoa fica com esse aparelho? Então, não tem, a gente tem uma média que isso é na literatura, né, que é escrito, mas a gente não pode, às vezes na prática a gente não pode levar muito ao pé da letra. Isso varia muito de caso para caso. Ele fica exposto, né, é colocado intraósseo com uma abertura na pele, né, são fios que ficam para fora, com uma barra estabilizando a fratura. Né? Por que é colocado isso? Porque não é indicado colocar uma osteocínese, uma placa, uma haste dentro do osso, no local que já está aberto, no local que está propenso a ter uma infecção. Né? Então é colocado aquilo lá. Geralmente a gente deixa o tempo em média, a gente pode deixar até 15 dias, até 20. Eu já tive paciente que eu já deixei 2 meses, né, ou até mais. Às vezes isso pode ser transformado em tratamento definitivo. Depende muito de cada caso. Como a gente falou hoje com esses acidentes, né, cada vez maiores, muda muito a nossa conduta. Então a gente está tendo que às vezes mudar muita coisa por causa desses acidentes de alta energia. Então isso é retirado depois, às vezes em média, de 15 a 20 dias. Mas isso são dados de literatura, isso hoje na prática muda um pouco. Mas as fraturas, os tratamentos costumam ser longos, né, doutor Rafael? Sempre longo, né? Repetindo, são traumas de alta energia, geralmente são politraumatizados. Né? Nesse estudo que eu falei no primeiro bloco, para vocês terem ideia desse estudo feito no Hospital das Clínicas, 40% dos pacientes que foram estudados ficaram paraplégicos. Né? Então, para você ver a incidência. Né? Então, são casos que demoram muito a ter uma recuperação funcional. Geralmente, o tempo médio, ou vamos falar até melhor, o tempo mínimo para uma recuperação funcional adequada é em torno de 6 meses. Né? Quando tem uma recuperação funcional adequada. Isso quando não ficar com sequela definitiva. Né? Então entra aquele problema social, que é todo paciente fica né, precisa de um apoio psicológico, precisa de apoio não só físico, mas muito social também. Né? A Hilda do Jardim Central gostaria de saber se quem tem os famosos joanetes, se tem que operar e se corre algum risco. É a mesma coisa, né? Joanete também é muito comum em consultório hoje. A gente tem uma classificação para joanete que a gente leva em conta, né? Que são alguns desvios que a gente mede alguns ângulos nos exames de imagem. Então, dependendo dessa angulação, sim, são tratamentos cirúrgicos, né? Outros tratamentos a gente pode tentar aliviar com órtese noturna, né? Mas alguns joanetes, a grande maioria, dependendo do seu grau, são tratamentos cirúrgicos, sim, e tem cura. Aparecida do bairro Lombão diz que quebrou o pé em setembro, mas até hoje sente muita dor e incha. É normal, doutor Rafael? Normal. Igual eu falei, setembro não está quase um ano, tudo bem, mas é uma região pé é uma região distal. Né? Igual eu falei, não sei o tipo de fratura que ela teve. Nós temos diversos ossos no pé, vários ligamentos. Então tem que ver se não foi afetado nenhum ligamento, né? Se não foi afetado nenhum tendão. Mas geralmente, às vezes pode perdurar aquela dor, porque é região de apoio. Então sempre o paciente está levando carga a esse local. É diferente de um braço, de um ombro. Às vezes deixa em repouso, consegue ficar mais quietinho. Fica mais quietinha. Né? Mas pode sim, isso pode acontecer. Tá. A Irene do Guarda-Amor diz que fez uma cirurgia no tornozelo há 7 meses. Colocou platina e pino. Ainda está muito inchada. Ela gostaria de saber se é normal pelo tempo, né, que tem que ela fez a cirurgia. É uma pergunta muito comum em consultório quando a gente opera tornozelo, né? A questão do edema, do inchaço. Né? Isso acontece também, é muito comum às vezes ficar um inchaço reacional. A gente orienta sempre o paciente a deixar o pé mais elevado. Então, regiões distais, tornozelo, pé, membro inferior, pode acontecer esse edema reacional e às vezes perdurar por muito mais tempo. Né? Não sei o tipo de fratura também que foi, quantos parafusos, qual tipo de placa, mas isso é comum acontecer, muito comum. É como nós falamos, né, doutor Rafael, os traumas, tanto por acidente de moto como um outro trauma, a recuperação é um pouco lenta mesmo, né? Com certeza, né? Os traumas, o paciente, acima de tudo, tem que ter um pouco de paciência. Né? Realmente, às vezes a gente entende, às vezes o paciente quer um pouco de pressa na recuperação, então tem que ter um pouco de paciência, porque todo trauma, independente
do osso quebrado, sempre que tem uma fratura é um trauma de uma relativa energia. Então nunca quebra só o osso, sempre tem uma afecção nas partes moles, em tendões, em musculatura, tudo aquilo que envolve um osso. Então é sempre não é só o osso, ali é muito mais complexo do que a gente imagina. Tá. As meninas do bloco cirúrgico do hospital estão assistindo o programa e mandam um abraço para você. Um abraço para vocês também, são meus braços direitos lá no hospital. Sem vocês, ó, estaria dentro da água. Direito, esquerdo, né, doutor tudo. Rafael? Agradeço a vocês a atenção, obrigado. Um abraço para as meninas do bloco cirúrgico do hospital também. Obrigada por estar aqui acompanhando o nosso programa. Doutor Rafael, tem uma pergunta da Maria Célia. Pergunta não, um elogio da Maria Célia Agostinho. Diz que foi operada pelo seu pai e manda os parabéns, tanto para você quanto para o seu pai, que são excelentes médicos. Obrigado, um abraço para a senhora. Está em boas mãos. Meu pai está, a senhora está em boas mãos. Doutor Rafael, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Que pena, né? Poderíamos ficar aqui falando muitos assuntos que atendem nossos telespectadores, tiram muitas dúvidas. E eu já deixo aqui meu convite para uma próxima oportunidade. Chara, vai ser um prazer. Eu falo para você, eu gosto muito de vir aqui hoje, recebi esse convite hoje. E eu falei, vim com o maior prazer, estava operando, estava numa cirurgia no hospital. E venho com o maior prazer, é um prazer imenso poder esclarecer o que eu puder. Eu falo que não sou o dono da verdade, eu tento ajudar, mas o que eu puder ser útil, eu vou estar à disposição de todo mundo. E eu te agradeço por sempre me atender tão gentilmente, poder vir participar do nosso programa. Muito obrigada, doutor. Obrigado, eu que agradeço o espaço, boa noite, estou aberto aí a novos convites. E deixa pra gente o seu telefone, onde que as pessoas podem consultar com você. Eu atendo no Hospital das Mercês, atendo na Clínica São Lucas, atendo no meu consultório. Né? Então podem me procurar quando precisarem, que vão ter um atendimento lá, espero que especial. Muito obrigada, doutor Rafael. E eu que agradeço, boa noite. A todos que participaram, muito obrigada.